vai ficando preso em técnicas e a gente acaba não sabendo vender para o nosso cliente um tratamento grande, né? Às vezes se torna muito caro, às vezes o paciente tem medo da transformação. Então, hoje a gente vai aprender como que a gente vai tirar essas objeções do paciente com relação ao medo, ou às vezes com a questão de valores, tá? E ao mesmo tempo ir programando e fazendo as técnicas e fazendo um planejamento com uma visão, um olhar um pouco mais clínico, tá? Então, para quem não me conhece aí, eu sou a doutora Rachel Bernardo, né? Sou cirurgiã dentista, já tenho 17 anos que eu trabalho com odontologia, sou mestre em harmonização orofacial, doutoranda em ciências biomédicas, especialista em harmonização, especialista em implantes e ortodontia, biomédica esteta, e sou speaker da empresa MedBeauty, que trabalha com os fios iThread, faço parte do board científico deles também, então, quando vem material, às vezes da Coreia, passa pelo board científico, a gente faz as pesquisas, monta os protocolos para depois ir para a Anvisa e depois para vocês. Então, é tudo testado antecipadamente, tá? Para a gente conseguir passar a melhor qualidade, os melhores resultados para vocês de técnicas que já são feitas lá fora ou que são feitas aqui com produtos que vêm de fora, vêm importado, tá? Então, eu sou criadora da técnica RB Lips e RB Wires e também o método RB Full Face, que envolve todas as técnicas para dar um full face mais natural e, ao mesmo tempo, te ensinar a vender também esse produto. Então, como que é o poder do planejamento, né? O que que a gente pode planejar esteticamente? Quando a gente faz uma avaliação full face. É lógico, tem muitos pacientes que às vezes vai te procurar só para fazer um lábio, por exemplo, uma toxina. Quando você começa, né, a ter um contato inicial com esse paciente, ele vai começar a ter confiança em você quando você senta e explica o tratamento, né? Então, às vezes eu vejo assim, em todos os lugares que eu vou dar mentoria ou quando vem fazer curso comigo, muitos alunos têm essa dificuldade em explicar o procedimento. Eles só falam assim: olha, vai fazer isso, aquilo, aqui vai ficar assim, aqui vai ficar desse jeito, mas não explica o que que aquele produto vai agir dentro do organismo, como que ele, né? O paciente precisa saber que você tem o conhecimento do que você está fazendo. Por mais que ele seja leigo, que ele não entenda os termos técnicos, a gente precisa, né, falar certinho para o paciente todas as indicações do produto, como que ele vai agir, né, dentro do organismo, como que ele vai aderir a esse tecido, tá? Então, isso é muito importante. E quando ele sabe, quando ele vê que você tem conhecimento, que você está falando com segurança, né? Nunca usar a palavra acho, então, sempre com segurança, você consegue vender melhor o produto, né? Você já tira aquele primeiro, o medo do paciente, né? Tá? Então, isso é muito válido. Mapear as prioridades. Então, o paciente às vezes vai chegar no seu consultório, a primeira vez que ele chegou, ele quer, eu quero só fazer esse procedimento, eu tenho medo de fazer o outro procedimento, né? Que você vai fazer inicial? Você vai ver o que que são as dores dele, o que que ele tá assim, o que tem incômodo, né? A grande maioria chega para mim é o suco nasolabial. Eu que o meu naso geniano, né, o bigode chinês que eles falam, tá marcando, tá fundo, tá feio. Queria preencher ele. Mas ele não sabe que, na verdade, às vezes pode ser uma queda do malar. Então, pode ser que o malar esteja pesado, tá dando uma queda e começa a vincar nessa região, tá? Então, isso pode causar um problema para o paciente, né? Porque ele chega em algum lugar, a pessoa não explica para ele, vai lá e só preenche aqui, ele vai jogar dinheiro fora, porque não vai resolver. Então tem que reestruturar. A gente já sabe que todos os tratamentos são feitos por camadas, né? A gente precisa reestruturar para esse tecido ir se reposicionando, fazendo um lift. E a gente sabe também que dessa linha aqui para trás, a gente tem uma zona fixa, onde tudo que a gente aplica aqui, ele faz um lift. E aqui, zona móvel. Então, dependendo do que for aplicar aqui, dependendo do peso molecular de cada produto, tendência é que desça mais, tá? Então, a gente tem que sempre priorizar o que fique mais natural e falar para ele as fases do tratamento, né? Olha, principalmente lábio, né? Que é o que eu vejo mais os pacientes ficarem assustados, né? No inicial. Lábio, você vai preencher, ele fica mais exagerado no primeiro momento. Passou uns 3 dias, vai melhorar, vai desinchar. Acontece isso, pode ter as bolinhas, pode ter, né? Então, vai falando passo a passo para o paciente, isso é muito importante, precisa saber.
E aí chega a hora do planejamento. Então, na hora que você vai planejar, o que que você vai falar para o seu paciente? O que está te incomodando? Por quê? Essa pergunta tem que ser inicial. Porque você não tem contato com esse paciente, você não tem a liberdade, você não sabe se esse paciente vai te dar a liberdade para falar algo que ele queira ouvir, né? Então, o primeiro passo, pergunta o que está incomodando. Ele vai falar para você, olha, é isso aqui, ou é isso aqui, ou é o meu nariz. A partir do momento que você deu a solução para esse tratamento, para essa região que está incomodando ele, o próximo passo é, eu vou então avaliar tudo, era só isso que você queria ver mesmo, porque daí que você falar era só isso que você queria ver, ele já vai te dar abertura. Ah, não, doutora, se você quiser pode olhar tudo aí que você acha que eu preciso fazer mais, tá? Mas você fala assim, não, é só isso. A gente não tem como entrar nesse primeiro momento, às vezes abordando uma outra região. Que às vezes o paciente ele não está vendo o que você está vendo, né? Você tem que ir mostrando aos poucos. Só que nesse primeiro contato com o paciente, se você fala tudo de uma vez, assusta o paciente. Então, às vezes, você pode fazer individualizado, ele veio só fazer o lábio, não quer mexer em outra coisa. Se o resultado você vê que vai ser bom só o lábio, que ele não tem uma outra indicação, você faz o lá, ele vai criar confiança em você. No retorno, se ele gostou do seu procedimento, gostou do seu tratamento, você pode já ter uma outra conversa. Você não quer dar uma melhoradinha em outra região, né? Tem outras coisinhas que dá para ser feita. Ou se não, a próxima etapa, quando você quiser evoluir no seu tratamento, você pode fazer isso, tá? Então, sempre a gente vai tratando o paciente entendendo como que é o paciente em si, o contexto do paciente, porque tem gente que é mais aberta, tem gente que vai chegar e já vai falar assim, ó, doutor, faz aí o que você acha que, né, a avaliação do que você acha que tem que ser feito. Tem pacientes que não, tá? Então, cabe a você indicar e dar a melhor solução. É lógico que se for alguma coisa que você vê que não vai dar resultado, é só você falar, ó, esse preenchimento do nasogeniano, por exemplo, que depende do malar, explica para ele, olha, infelizmente, se a gente só preencher essa região do nasogeniano, do bigode chinês, não vai te dar o resultado, né? Eu costumo falar ainda para os pacientes quando vem que seja você vai colocar ácido, vai ficar parecendo um baiacu, incha de produto e não vai resolver. Por quê? Porque tem que reestruturar, devolver a posição do malar para a região que ele estava, né? Hoje ele tem um peso e está caindo. Então, quando você explica, você mostra no espelho para o paciente, ele compreende de uma forma tão boa que ele acata, porque ele vai ver que você tem conhecimento suficiente, né? Que quando você aperta aqui o coxinho de gordura, ele muda de posição. Então, tudo explicando visualmente para o paciente termos que ele consiga entender é muito mais fácil, tá? Então, a gente, no full face, quando o paciente dá essa abertura para a gente fazer o planejamento completo, aí você sim pode entrar falando todos os pontos que a gente pode melhorar. Lembrando que a gente nunca promete simetria, tá? A gente promete melhora, porque a gente não consegue dar 100% de simetria para o paciente. O paciente já é assimétrico, é muito difícil você colocar uma simetria nele, tá? Então, vai falar para ele de uma toxina, lembrando que a toxina, dependendo do tratamento que você vai fazer, tem que fazer a toxina primeiro, aguardar um tempo e depois fazer o próximo tratamento, como por exemplo, fios, filler em glabela. Ah, vou fazer fio aqui, ela tá com uma região na glabela, o bravo, né, bem marcado. Então, faço toxina botulínica, aguardo 15 dias, depois eu entro com o fio. Ah, mas o paciente é de fora. Dá para fazer tudo junto? Dá. Mas o ideal é que sempre espere o travamento da toxina para depois você entrar com o fio para não ter risco de intercorrência por causa da movimentação do músculo, tá? Então, tem sempre uma sequência. É uma outra dica que eu dou. Quando for fazer toxina botulínica em região de glabela, testa, né, frontal, cuidado para não fazer nariz junto, tá? Ou às vezes região perto de órbita. Por quê? Caso você tenha alguma intercorrência que você vê de imediato que precisa entrar com hialuronidase, a hialuronidase, ela é como se fosse água, ela é um condutor de medicamentos. Por isso que todos os medicamentos que a gente vê que precisa desse composto, por exemplo, degradante de gordura, tem alguns deles que vem hialuronidase junto, porque ele conduz aquela enzima para a região, para permear aquela região e fazer a queima de gordura. Então, se você faz uma aplicação de toxina botulínica, te deu algum problema, por exemplo, no nariz, você viu que teve uma isquemia, você precisa reverter de imediato, se você coloca hialuronidase na região,
ela pode entrar em contato com a toxina que você acabou de fazer, e essa toxina ela pode migrar para uma musculatura do olho. E aí o paciente começa a ter uma visão turva, ou às vezes paralisa alguma é, musculatura ou feixe do músculo da pálpebra, e isso pode complicar, tá? Então, sempre tem que tomar cuidado com tipos de tratamentos que estão próximos dos outros, porque a gente não quer que aconteça uma intercorrência, mas em caso de intercorrência precisa entrar com algum outro tipo de medicação, às vezes um vai interferir no outro e vai migrar esse composto para uma região indesejada, tá? Então, tem que cuidar sempre quando for fazer as aplicações. Então, avaliou tudo, viu se precisa ser feito um procedimento antes do outro, né? Indico sempre fazer, quando vai fazer a aplicação de fios de tração, estruturadores, tá? Ideal, faz o fio de tração, depois de 6 meses, se precisar, faz o bioestimulador injetável, tá? Não faz ele junto e nem faz antes. Porque não gosto que faça antes, tá? Apesar de a gente ter aprendido isso no passado, clinicamente, hoje, quando eu trabalho com os pacientes aqui, sempre o paciente que já vem com um tratamento de bioestimulador muito grande, que a pele já está muito espessa, porque o bioestimulador vai espessar uma camada mais superficial, quando a gente vai colocar o fio de tração, ou ele não consegue tracionar uma pele com maior eficiência, ou essa pele vai estar muito dura que para passar o fio vai causar muito trauma no paciente, tá? Então é mais complicado para passar a cânula e ao mesmo tempo fica mais difícil trazer essa pele, dando menos resultado, porque a pele se torna uma pele pesada, tá? Ela não tem mais aquela elasticidade. Então por isso eu via muitos protocolos antigos que o pessoal fazia 3 meses consecutivos de bioestimulador. Ao meu ver, tá? Cientificamente analisando isso, quando você faz muito sequenciado, você não dá o tempo exato da maturação do colágeno, tá? Então, por exemplo, eu tenho inicial, primeiro mês, aplicação. O meu colágeno começa a ter uma formação, os fibroblastos agirem, né, o macrófago tentando fagocitar, fazendo processo inflamatório e reproduzindo ali na cicatrização. O fibroblasto, ele começa a maturar para ele virar um colágeno depois de 90 dias, tá? Então, ele faz uma formação de colágeno tipo 1, depois para o tipo 3, tá? O tipo 2 é cartilagem, então ele não vai se formar nessa sequência. E se você aplica sequenciado, você mal deu tempo de um composto fazer efeito e maturar todo aquele colágeno, você já está colocando outro processo inflamatório em cima, tá? Então, espera pelo menos aí. Eu gosto de esperar 6 meses para fazer na sessão de colágeno, mas eu sempre indico o bioestimulador injetável para o meu paciente uma vez por ano, tá? E vai depender muito do tipo de paciente. Então, paciente mais jovem, eu gosto mais de hidroxapatita. Paciente um pouco mais maduro, eu gosto mais do PLLA. Tá? Então, isso vai separar muito na hora que você vai fazer a análise. Ah, eu tenho lá um paciente que tem uma pele muito fininha, tá com muita flacidez, tá? Eu não vou trabalhar com fio de tração. Aí, ok, quer fazer um bioestimulador? Pode fazer, tá? Mas se você vê que tem que ter um reposicionamento de ligamentos e septos, né, e tecido para reposicionar ele para a região, o ideal faz fio primeiro de tração e depois de 6 meses entra com um bioestimulador injetável. Esse bioestimulador ele vai dar uma manutenção, tá, para sua pele, então ele aumenta a durabilidade ali do tratamento do fio, né? Ele age de uma maneira boa. Ou você pode associar também com pílis. Então, você pode fazer um tratamento mais interno e associar um tratamento mais externo com algum peeling para fazer também essa melhoria da qualidade dessa pele mais superficial, tá? O bigode chinês a gente já falou, então se a gente vê que tem, né, uma queda dessa região, pode preencher aqui primeiro, reestruturar e depois faz um refinamento em região de nasogeniano. O nasogeniano eu gosto de trabalhar mais aqui onde fica a fossa canina. Eu quase não coloco ele aqui. Por quê? Quando coloca aqui, fica muito volume. Daí, na hora que o paciente sorri, você vê aqui um volume, como se fosse um cordão aqui, tá? Então, não é interessante colocar nessa região por causa dessa movimentação. A não ser que você faça um ácido hialurônico de baixíssima reticulação, né? Só para dar uma hidratação na região ou melhorar aquela questão da pele mesmo.
Mas caso contrário, não tem necessidade. Então, a gente faz só na parte mais profunda e, se necessário, antes faz o fio de tração, tá? Também pode ser feito desse jeito. Linha de marionete, isso aqui é uma coisa muito difícil de tratar, tá? Porque a gente tem um ligamento nessa região que chama ligamento mandibular, que ele fica no finalzinho da linha de marionete. Então, ele fica praticamente dentro do pré-jaws aqui, nesse afundamento. E tem pessoas que têm muito marcado. Isso aqui cola na pele e a musculatura também. Então, isso puxa para dentro. Então, quando a gente tem essa marcação, o ideal é soltar um pouco a pele da região, fazer um ponto ali, bolos, depois torre, de um ácido mais reticulado, estruturador, tá? E aí sim, depois vim fazendo com ácido mais leve essa região de sombra. Então, você vai fazer como se fosse um triângulo. Você pode fazer o pertuito aqui no sulco mentolabial, tá? Então, você pode fazer aqui um pertuito e ir com a cânula até lá e fazer como se fosse um leque nessa região para tirar essa sombra aqui, mas com um preenchimento menos reticulado, tá? Não precisa ser um preenchedor de volumização. Agora, aqui embaixo, se você tem muita profundidade, aí você pode trabalhar com mais volumizador, um estruturador, na verdade, para você criar um ponto, né, de projeção naquela região. Mento, tá? Então, se o paciente tem o mento para dentro, você pode trabalhar projeção, só que quando você for trabalhar projeção, nunca pode ser reto na horizontal, tá? Tem que ser com um pouquinho de inclinação, porque senão você cria um queixo de bruxinha no paciente, né? Fica aqui fundo, na linha do sulco lábio mentual, e o queixo muito projetado. Então, você tem que alongar a face do paciente e, ao mesmo tempo, projetar. Então, sempre inclinadinho, 45 graus, tá? Aí você vem, faz, pode fazer pontual um estruturador, volta em torre e superficial pode ser um volumizador ou, se não, um de média reticulação, só para fazer a finalização, tá? Então, a gente consegue fazer bem. O lábio é a mesma coisa. O que eu mais vejo aqui no consultório, inclusive esse final de semana a gente estava num curso, eu também tive o contato com uma pessoa que estava até da nossa área também, da harmonização, que estava com preenchimento mal feito. Fizeram o preenchimento dela, chegando até a linha do seco e molhado, uma paciente que não precisava corrigir nenhuma assimetria de selamento labial, tá? Então, quando a gente vai trabalhar no lábio, a gente tem que avaliar se tem a necessidade de correção do selamento labial, senão não precisa ir até seco e molhado. E não fizeram a eversão com o contorno. Então, quando a gente não everte com o contorno, o produto, pode ser que ela usou também um produto de alta reticulação, baixou. Então, quando ela conversava, ó, eu tô conversando aqui com vocês e meu dente parece em cima e embaixo. O dela só apareceu de baixo. Aqui ficou pesado, tá? E quando você trabalha, isso aqui trava, né? É a mesma coisa quando o paciente já tem um sorriso baixo, que não aparece muito dente, você fazer o preenchimento no filtro. Ele vai baixar mais ainda. É diferente para quando o paciente tem sorriso gengival, tá? Então, tem que avaliar todos esses pontos quando você vai fazer o planejamento do seu paciente. E aí, se ele te dá a abertura, daí você vai sim falar o que que você pode fazer para melhorar ou oferecer outras regiões para tratar, tá? E aí fazer para ele, demonstrar tudo, como que pode ficar, mostrar com espelho, né? Às vezes puxar delicadamente com o dedo, né? Porque às vezes o paciente chega aqui e estica o rosto inteiro com o dedo, e a gente sabe que não tem nenhum tipo de produto que tenha esse poder, né? O dedo é mágico nesses casos, então tem que sempre deixar o paciente mais na realidade, né? Simulações, como eu falei para vocês, usar espelho, simular com o dedo, mostrar, né, na mão, mostrar outros casos que foram feitos, principalmente se o paciente tiver essa objeção de medo de transformação, né? Mostrar outros gatilhos visuais para ele, né? Às vezes pode colocar lá no Facetune uma movimentação de mento ou uma diminuição de giba. Isso pode mostrar, né? Eu gosto muito de mostrar, principalmente o nariz, quando tem aquela giba aqui, eu gosto de levantar essa região e mostrar para ele como que isso aqui fica mais alto, porque a gente só consegue corrigir ele colocando o ácido aqui para ficar mais alto, né? Ou cirurgicamente. E às vezes esse ficar mais alto fica parecendo que o nariz está saindo aqui do meio da testa. Não fica bonito. Então acaba afundando também o olhar da sombra nessa região. Eu tenho que mostrar para o paciente que pode acontecer isso para ser a melhor indicação, né? O paciente conseguir realmente ter uma boa indicação ali e saber certinho o que está sendo feito, né, para melhorar ali a questão dele. Voltar aqui.
Aqui a gente já tem o caso de uma paciente, estou mostrando para vocês aí um afundamento aqui na região abaixo da pálpebra, né? Nessa calha. Também tem um afundamento no espaço de Riston. O sulco nasolabial dela está bem marcado. O lábio, apesar de ela ter um volume bom, ele perdeu a estrutura e o contorno, né? O jaws, bem marcado nessa região também. E o pré-jaws bem fundo, né? A gente vê que ela tem uma marcação grande aqui no ligamento mandibular e afunda bastante nessa região. Então, o que que a gente pode propor para essa paciente? Uma associação ali para a gente diminuir a utilização de ácido hialurônico. No caso dela, a gente fez 5 seringas de ácido hialurônico e fizemos 8 fios espiculados e mais 8 fio filler. Porque a gente entrou com um tratamento aqui nessa região da pálpebra que estava bem flácida, então foi colocado 4 fio filler de cada lado em leque, né? Então a gente entra aqui 4 pontos e coloca ele em leque. Só que depois a gente faz a reestruturação do ponto de vista, como eu mostrei na aula anterior, né? Então eu vou lá, toco profundo, coloco bolos, volto retroinjetando e entro depois bem dentro da calha também e faço mais um pouquinho de ácido hialurônico ali para estruturar. Nasogeniano, quando eu mexi aqui nessa região, e olha como que eu falei para vocês a questão da sequência, né? Então, o que ela tinha bastante marcado era o nasogeniano. Eu comecei por malar, estruturação de pálpebra inferior e região de espaço de risto. Depois, vou corrigir o sulco. Aí eu posso entrar já nessa região e colocar, aqui no caso dela, meia seringuinha de cada lado. Aqui também, meia seringuinha de cada lado, tá? O lábio, uma seringa inteira e pé-jaws mais meia de cada lado, tá? E o restante a gente usou um refinamento total. Então, onde ficou faltando depois que foi feito toda a estruturação, a gente foi com um ácido de média reticulação e fez o estruturamento. Os ácidos que foram usados, Epetic S500, esse aqui, que é alta reticulação, tá? Da Med Beauty. E lábio, a gente usou, que é o médio reticulação e refinamento, Epetic S300, que é esse laranjadinho aqui, tá? Então, foi esses ácidos que a gente usou nela. E aí foi feito, então, 2 fios espiculados nessa região, 2 fios espiculados nessa região, totalizando 8 fios. Aqui de tração, fio sculpt, né? É aquele que eu mostrei para vocês que tem a espícula moldada em formato de cone, bidirecionada. E aqui fio filler, que é um fio de preenchimento, para melhorar essas pálpebras. Contorno do lábio, com pouquíssimo de hidratação. Pode ver que aqui nessa região de comissura ela tem uma sombra grande, então a gente arrumou aqui nessa região. Aqui tem um excesso de pele. Quando você estrutura o lábio na região inferior, ele segura a região do lábio superior. Então a gente consegue melhorar isso daqui. O contorno, a melhoria dessas linhas, né? Depois também. E mais um S500 aqui nessa região para estruturar com o refinamento de S300 para cá na linha de marionete, tá? E aí a gente tem uma sequência de fotos dela. Então, o antes, que eu mostrei para vocês, o logo após, que ela ainda tinha alguns inchaços, né? Ainda tinha as marquinhas do fio. E aqui, uma foto que depois a gente conseguiu tirar. Ela é uma paciente de São Paulo, então essa foto ela que me enviou depois de né, de ela ter feito o tratamento. E aqui foi a foto que a gente tirou dela depois de mais de 30 dias que ela voltou no consultório, tá? Então, aqui ela tá com um pouquinho, lógico, né, de filtro solar, mas a gente consegue ver que a estruturação dessa região que ela tinha bem funda melhorou bastante. O lábio, que ela estava com medo, né, de ficar muito artificial, a gente conseguiu corrigir bastante o lábio dela, né, tirou, apesar de que um lado dela é todo mais baixo que o outro, né, mas melhorou bastante e ela adorou o resultado. Então, esses resultados que não transformam o paciente, mas que melhora, são as melhores formas que a gente tem de mostrar para o paciente que tem medo de fazer full face e transformar, né? Então, mostrando que realmente só melhorar aquela expressão de cansaço abaixo dos olhos já dá uma sensação de que tem um tratamento ali bem feito, mas que as pessoas de fora não vão saber o que foi feito. Olha, você está com uma cara melhor, porque você não transformou o paciente, você só melhorou, né? Outro caso, já é um caso um pouco mais complexo, né? Porque é um caso cirúrgico. Teria que fazer uma colocação, né, de uma reestruturação da região de mandíbula inferior, então projetar
colocar placas para projetar esse mento. Indicação dela, lip lift, tá? Então, quando vocês chegam no consultório, tem um paciente que tem essa divisão, esse espaço aqui, né, que a gente tem nessa região, o indicado é mandar para cirurgia, né? Essa paciente também tem perda de dimensão vertical, né? Ela tem um desgaste dentário que também, né, acomete essa região e aí ela vai diminuir esse espaço vertical de mastigação, mas a indicação dela é lip lift, porém ela não queria fazer. Tem como a gente fazer alguma coisa? Tem, sabendo o paciente que não vai ter o resultado final. Nela a gente usou uma técnica nova também que é feita com um fio reabsorvível, que é uma técnica que eu desenvolvi para o lábio, né? Que é feita com um fio de PCL na região, mas é um fio de sutura, tá? Então a gente faz uma amarração por dentro do nariz e everte o lábio, completando ele com ácido hialurônico, tá? Esse aqui também tá no. A gente vai subir também ele para a plataforma, tá? Então ele vai ter no curso também. E também vai sair no livro divulgado também essa técnica, tá? Que é uma técnica que faz com cânula 22 e com esse fio de PCL, que é um fio de sutura, tá? E aí a gente sabe que no caso dela, mesmo projetando, né, não tem espaço, a pele não tem elasticidade suficiente para a gente trabalhar produto. Lembrando que quando você não tem espaço, elasticidade na pele para você encaixar o produto, se você coloca produto demais, ele comprime as estruturas e essas estruturas comprimidas pode faltar oxigenação na pele, faltar nutrição da parte sanguínea e ter uma necrose, tá? Então, cuidado. Faça procedimento em pacientes que não têm essa elasticidade por etapas, para esse produto assentar, para ele criar um espaço, para remodelar esse tecido. Então, o que que a gente faz neste caso dela? Se a paciente tiver muita contratura muscular, toxina botulínica antes, aguarda 15 dias, faz, sei lá, 4, 5 caixas, o tanto que couber na primeira ali, sem você ver que está isquemiando o tecido, de tanto força que está colocando, ou que está ficando duro demais a região. Pede o paciente aguardar 3 meses, retorna, faz uma nova avaliação. Se você pegou e viu que tem elasticidade, ok, coloca mais 1 ou 2 ml de ácido. Não tem elasticidade, pede o paciente aguardar mais 2 meses, retorna de novo, tá? Então a gente precisa ter essa esse tecido para expandir, né? Porque senão você não consegue fazer um tratamento e você tem um alto risco de intercorrência, tá? Então, cuidado. No caso dela, a gente fez também fio na região para poder trazer esse tecido, né? Que estava sobrando, porque ela não tem estrutura mandibular. E aí, assim, a gente foi projetando aos poucos, né? Então, fomos conseguindo um pouco mais de projeção para melhorar o perfil. Então, esse aqui é o logo após, aqui foi feito a técnica, então vocês vão ver aqui 4 pertuitos, né, da técnica. Fizemos uma leve versão no lábio dela. Foi feito um preenchimento na região de Riston, tá? É uma região que eu gosto muito de estruturar, profundo, pontual, e depois faz leves leques com superficial com um ácido mais de média reticulação, tá? Para não pesar muito. Foi dado continuidade na região do zigomático até a região posterior, né? Entrando aqui com o pertuito até na frente, fazendo também retroinjeção em leque. O mento foi projetado pontual e também lateralmente, a gente descolou, tá? Essa região, depois a paciente ficou com bastante hematoma, essa região é uma região que dá bastante hematoma. E aí sim entrou com um ácido aqui mais volumizador. Nessas regiões, vocês podem trabalhar com ácido estruturador, como esse aqui, ó, o Belotero da caixinha cor-de-rosa, tá? Ele faz aquela estrutura que eu mostrei para vocês também na aula passada, que ela é como se fosse cônica, então pontual e cônica, esse é um ácido legal. Ah, eu quero só volumizar a região, não vou posso trabalhar justa ósseo, mas não com um ponto tão estruturado, é uma região mais volumizadora. Posso usar esse aqui, o Belotero, da caixinha roxa, tá? A gente pode usar ele. E aí, se quer fazer um lábio mais natural, você pode usar tanto o Epetic aqui, que é o que eu usei nela, S300, como também o Belotero laranjadinho, tá? Esse aqui também dá para fazer lábio. Agora já entrou também no mercado o ácido da CIMED, tá? Eu não testei o de lábio ainda, eles deixaram aqui uma caixinha para eu fazer o teste. O de lábio seria esse aqui, o moderado, tá? Ele só tem duas apresentações, o moderado e esse intenso, que é da caixinha cor-de-rosa. Então, a caixinha dourada e a cor-de-rosa, tá? Esse intenso aqui, a indicação dele é mento,
malar, ângulo de mandíbula, tá? Esse aqui. Esse intenso eu já usei, gostei, ele tem bastante dureza ali, você sente na hora de aplicar que é mais durinho para sair da cânula, né? Mas o de lábio ainda eu não testei, não sei se ele dá muito edema. Vou testar, depois eu trago feedback para vocês. E para estruturação de nariz, eu gosto muito do Restylane Lift, tá? Ó, que também dá para fazer malar e dá para fazer mento, tá? Esse aqui também ele tem um ponto de estruturação boa e uma boa durabilidade, tá? Que também pode ser feito com o Ipetic S500, tá? Nada impede. Agora, ele pontual, o estruturador, às vezes você vai precisar de um pouco mais. Eu não tenho nenhuma caixinha aqui, mas, por exemplo, o Volux da Allergan, tá? O Volux para mento e ângulo de mandíbula, ele estrutura muito bem. Ele dá um pouco mais de edema, mas também em 2, 3 dias já some também esse edema, mas vale a pena testar, tá? Então a gente fez essa técnica de eversão com esse fio de sutura de PCL, fizemos o contorno do lábio com ácido e também fizemos o contorno superior e inferior e um pouco também de hidratação na região central do lábio dela, colocando um pouco mais de ácido na lateral, próximo de comissura, por quê? Se eu coloco em cima, o lábio dela já tem uma queda, então eu só preciso levantar o meio do lábio. Se eu coloco em cima, ele vai cair mais, por causa do peso molecular, tá? Então eu não vou colocar ácido até o final em cima. Agora embaixo, sim, eu vou estruturar até o final, que daí eu melhoro essa queda que começa da linha de marionete no canto da comissura labial, tá? Foi feito o fio, ó, que vocês conseguem ver, ele tá amarradinho aqui no ligamento platismo auricular e foi feito um descolamento, então, toda essa região para fazer uma projeção. Chegamos ao perfil ideal? Não. Por quê? Porque a gente não tem espaço, né? Não tem osso nem para estruturar essa região. Teria que colocar mais, nós preenchemos também um pouco aqui na região do sulco lábio mentual dela, mas a gente tem que fazer por etapas, né? Já conseguimos uma grande melhoria aqui nesse tratamento. Então, os pilares, né, do encantamento aí, do como você fidelizar e vender esse full face para o seu paciente. A gente sabe que o paciente ele tem medo da agulha, mas a gente tem que entender a história dele também. E a partir do momento, se ele tem medo só de agulha, você faz um procedimento que ele vê que foi tranquilo, né? Que não trouxe nenhum trauma para ele, ele começa a ter confiança em você, e aí sim ele vai indo, né, projetando outros tratamentos e vai sempre retornando a fazer com você. Então, sempre prestar atenção na hora que for dar uma anestesia. Olha o bisel da agulha, entra com a ponta mais fina primeiro, isso causa menos dor no paciente. Coloca o líquido devagar, porque o anestésico ele é ardido. Quando você coloca devagar, você dá tempo do tecido absorver esse anestésico, diminui a ardência. Se você coloca de uma vez, ele empurra o tecido, ele dói mais. Então, são pequenos detalhes que você consegue realmente encantar seu paciente e fazer com que ele volte, né? Todos os meus pacientes que passam aqui por mim, que eu faço anestesia intraoral, para fazer lábio, às vezes para fazer algum outro tratamento, sempre falam, nossa, sua mão é muito leve, né? Então, isso traz um conforto. Por mais que o procedimento seja desconfortável, como ele já teve a experiência de outros procedimentos que foram dolorosos, com certeza, se você dá um andamento e deixa menos doloroso o paciente, ele vai retornar, né? Então, hoje eu tenho vários pacientes que só fazem o lábio comigo porque já passaram pela experiência de fazer o lábio com pomada ou com anestesia direto ao lábio, né, com agulhinha de insulina e sofreram demais. Então, eles querem conforto, porque não quer passar por dor, né? Tem alguns doutores que também já usam a sedação consciente, mas para o lábio ainda continua sendo muito difícil, porque para colocar no nariz acaba atrapalhando, né? Então, deixa o paciente mais confortável com uma anestesia bem feita, olhando a ponta do bisel, como que entra, né? Às vezes trazendo um aparelhinho, dando a bolinha para ele apertar. Tem várias coisas que dá para fazer. Você pode colocar uma aromaterapia de lavanda, né? Então, você pode fazer várias coisas aí para você trazer uma experiência boa, né? Que hoje a gente vem de experiência, porque, que nem eu falei na outra aula. O bem feito é sua obrigação de fazer, né? Mas a experiência que o paciente tem com você é que vai trazer ele de volta para o seu consultório, que vai fidelizar ele. Então, cada um tem uma história, tem que entender a história do paciente para você conseguir se conectar com ele e conseguir melhorar as suas vendas, né? E aí você começa.
a trabalhar desejos no paciente, né? Então, se você mostra esse lábio, olha, um lábio que bonito, um lábio com batom bem passado, né? Como que ficaria? Você pode até fazer um pré-desenho no lábio com um batom para mostrar como que, né, ficaria a hidratação, ou hidratar, ou fazer um hidragloss nesse lábio, né? Quando você vai dar, por exemplo, às vezes o paciente está com intenção de fazer o lábio, mas ainda tem medo. Faz um hidragloss nele, mostra como ficaria melhor, que você consegue fazer com menos projeção, que você consegue só dar um contorno. Lembra ele que o contorno labial, ele evita o código de barra. Então, para você vender o procedimento, quando você fala, não só na estética, quando o paciente tem medo de exagero, você pode falar na região de prevenção, né? Então, eu posso ir para essa região, olha, para essa informação. Eu vou colocar aqui, a gente vai hidratar esse contorno, isso vai prevenir na hora que você fizer a movimentação do lábio, que venha acontecer marcações do código de barra em volta do seu lábio, né? Então, e outra, a gente vende estética, então se você vai atender o seu cliente, o seu paciente, desleixada, o cabelo mal arrumado, sem maquiagem, né? O rosto tudo mal feito. Isso já vai dar uma sensação ao paciente que, opa, né? Como que eu vou fazer com ela se nem ela tá bonito, né? Então, tem que tomar cuidado com algumas coisas, né? Eu vou fazer, vou ficar com o lábio torto, o lábio exagerado. Então, o paciente vai se espelhar muito o tratamento que ele deseja no que você prioriza, no que você propõe e como você está, tá? Então, isso mostra muito, tá? Como que vai ficar a cabeça do paciente na hora que você está vendendo o produto para ele. Então, você pode mostrar para ele como que vai ficar, como que vai se transformar, mostra no aplicativo. É lógico, o aplicativo não é igual. Eles chegam para a gente com um filtro de Instagram, né? Tem que falar para ele que aquilo lá não existe. Mas tem algumas coisas que você pode simular para ele ter uma noção na hora que você está explicando, né? E faça muita analogia. Vocês vão ver que eu coloco que tem que fazer analogia. Então, se eu falar para o paciente, isso aqui é reticulado, menos reticulado, isso aqui é mais reticulado, ele não vai entender. Ele vai achar que um laço desse faz qualquer região do rosto. Mas se eu chego e falo para ele, olha, isso aqui é igual quando você vai fazer um mingau, por exemplo, né? Eu tenho lá o leite. Se eu coloco mais maisena, o mingau fica mais grosso. Se eu coloco menos maisena, o mingau fica um pouquinho mais fino. Mas cada região tem que ser de um jeito, porque se eu coloco esse aqui, que é mais grossinho, no lábio, seu lábio vai ficar pesado, vai ficar duro, vai ficar artificial. Se você quer um lábio mais natural, eu tenho que colocar desse aqui. E esse aqui, ele não vai no mento, ou no ângulo de mandíbula, ou no malar, porque ele não vai ter projeção. Quando você explica assim, que você mostra, né, todo esse conhecimento de maneira simples para o paciente que ele consiga compreender, você conecta também o seu paciente com você, tá? Isso é muito importante. Paciente que tem medo e tem que fazer muito tratamento, ofereça de conta-gotas, tá? Então, faça primeiro uma toxina, espera ver se ele gostou, depois vai para um lábio, até ele ter a confiança em você e liberar um tratamento completo. Então, você pode dividir por fases, você pode, aqui no consultório direto eu faço, até por questão, às vezes, financeira do paciente, para você não assustar ele, né? Fala, ó, começa por isso aqui, faça isso aqui primeiro, vê se você gosta, deixa o produto assentar, depois vai para outra fase, a próxima fase é essa, mas já ofereça as fases para ele. Então, você vai fazer isso, daqui 3 meses você vai fazer isso, daqui 4 meses você vai fazer isso. Tem até um caso que eu coloquei no meu Instagram de um paciente, ele liberou a gente colocar, que a gente está projetando o mento dele, a indicação dele é cirúrgica, mas ele não quer fazer cirurgia. E ele falou que o resultado que eu consegui dar com ácido para ele já é o suficiente, tá? Então, o que que eu fiz? 6 seringas de início, que é o que coube ali, e ele voltou depois de um mês para eu dar uma olhada como estava, né? Vi como que projetou ali, já deu um bom resultado, já melhorou bastante, ele está super satisfeito. Pedi para ele voltar daqui 2 meses, para completar 3 meses. Daqui 2 meses eu vou olhar ele de novo. Se eu achar que cabe mais uma ou duas seringas, eu vou falar para ele, ó, vamos fazer? Aí vai dele querer colocar uma ou duas, né? Porque ele já está consciente disso. Eu já tive uma pré-consulta com ele, que eu já passei as fases para ele. Então, até assim, ele já consegue se programar financeiramente. Então, ele sabe que ele gastou esse valor agora. Ele sabe que daqui 3, 4 meses ele pode gastar de uma, duas seringas, vai depender da elasticidade e acomodação do produto na pele dele. E ele sabe que talvez depois de 3, 4 meses vou precisar ainda fazer mais um pouco, né? Mas ele já está satisfeito.
E como ele está satisfeito, ele já sabe dessa sequência do procedimento, ele vem com segurança, porque ele já sabe o que que ele vai ter que fazer na próxima fase, né? Então ele não tem medo do que vai ser feito depois. Você já antecipa, né, uma preocupação do paciente, deixando ele confortável, ele se sente bem, né, em mostrar o que foi feito, não tem vergonha, e também já controla também a parte do financeiro, já sabe o que que vai ter que fazer, já vai guardando para isso, tá? Então, cria etapas e vai fazendo intervenção que traga uma experiência boa, e isso vai gerando confiança, né, do paciente com o seu tratamento. Apresentar o plano, que é o que eu falei para você, então comunico ali, eu faço uma folha de orçamento, às vezes coloco etapa um, etapa 2, etapa 3, ou coloco o tratamento inteiro, né? Se o paciente chegar e falar assim, ó, doutor, não consigo fazer inteiro agora, eu priorizo a região que ele me relatou imediato, então, ó, se ele falou para mim que o que está incomodando mais é o lábio, eu vou começar pelo lábio. Ah, não, são as rugas, vou começar pela toxina, tá? Então, tudo é uma questão de prioridade. Mas sempre avisando, olha, se você quer fazer esse tratamento que interfere em outro tratamento, é melhor eu não fazer ou guarda ali para você fazer junto, né? Porque se você fizer um sem o outro, não vai dar resultado e eu anoto na ficha, tá? Tudo que vocês falarem para o paciente de plano, anota na ficha. E depois o paciente assina. Porque, né, a gente sabe como que é. Às vezes, depois lá na frente, fala, ah, mas você falou e não ficou. Ah, mas lembra que eu falei para você que você tinha que fazer todo o tratamento? Você fez só uma etapa do tratamento? Ficha, também documentação não pode faltar, de autorização, tá? Ai, mas tem no meu contrato. Não, é uma autorização separado do contrato que você vai pedir do paciente para você realizar aquele tratamento, tá? Ele tem que estar conformidade, mesmo que ele assinou na anamnese e mesmo que ele assinou no contrato, tá? Então, tudo isso tem lá na nossa plataforma também. Uso de linguagem simples, né? Não vou ficar usando termos técnicos, não vou falar risto para ele não vai saber o que é ponto de risco. Mas se eu falar, tá vendo esse fundinho aqui, esse ponto mais fundo? É aqui que a gente vai colocar um pouquinho de produto para trazer um brilho, para na hora que você fazer a foto, né, ficar igual o efeito do blush, do iluminador. É isso. A gente vai trazer a nossa técnica para uma linguagem mais simples para a gente conseguir vender melhor para o nosso paciente, tá? Então, o jeito que você apresenta esse plano também importa para o paciente, né? As analogias que você faz, isso dá uma valorização no seu tratamento e as consultas têm que ser um pouco mais demoradas para você passar esse passo a passo para ele, para você mostrar resultados que você já teve, de outros tratamentos que são parecidos com o dele, para você mostrar produto, né? Tem a ficha do seu planejamento todo, né? Então, aqui no consultório eu pedi já para nossa gestora fazer um livro com todas as relações dos produtos que tem na Anvisa, o registro, tudo certinho. Então, a gente tem isso, é sempre com segurança, cola a etiqueta do produto que foi feito no paciente, pede para ele assinar, fala, ó, tô colando a etiqueta do produto. Tudo isso mostra que você tem uma preocupação com ele, com a saúde dele, não só em venda estética, mas também com a parte geral do paciente, tá? Então, eu vou vender, quando eu falo em vender o procedimento, é o procedimento. Aqui no consultório a gente não vende ml, a gente vende o procedimento. Então, às vezes, eu vou associar dois tipos de ácido diferentes, que têm valores diferentes, né? Vamos por aqui ou aqui. Tem um ácido de valores diferentes. Eu não vou fazer o valor da seringa, cada seringa é um valor. Não. Vou falar, ó, o seu tratamento é esse aqui. Ah, se eu ver que na hora não deu o resultado que eu queria, mas eu vendi o tratamento completo, porque eu sempre coloco um valor a mais para eu poder fazer retoques ou refinamentos, se for necessário, no meu tratamento, eu tenho ainda uma seringa, às vezes, a mais, ou um outro produto a mais em mãos para eu poder melhorar o resultado, tá? Porque às vezes quando o paciente retorna, acontece alguma coisa ali na recuperação que não fica do desejo que era na hora que você fez o antes e depois imediato. E aí você precisa refinar. E nesse refinamento, você é melhor você tirar uma seringa que você já cobrou e fazer o refinamento que falar assim, olha, não ficou bom, eu vou ter que colocar uma seringa a mais, tá? Porque senão quando você faz isso, você fala assim, ô, não sabe planejar, né? Agora você fala assim, olha, tem uma regiãozinha aqui que eu acho que ainda faltou um leve refinamento. E você não cobrou do paciente, porque isso já está incluso no seu tratamento inicial, o paciente não vai te questionar, tá? Então, isso é uma coisa que você ganha também neste ponto, tá? Sempre enfatizar os benefícios, né? Então, que nem eu falei, quando é preenchimento do lábio, por exemplo, código de barra você vai prevenir,
hidratação da pele, sua pele vai ficar mais viçosa, mais hidratada, com mais brilho, né? Com ácido hialurônico. O fio de PDO, ele estimula colágeno, então isso vai melhorar também. Toxina botulínica, você pode trabalhar como prevenção. Sempre lembrando que o paciente, quando ele faz antes da ruga ficar marcada na pele, ele tem o quê? Melhora. Por quê? Porque ele vai gastar menos. Se eu trato prévio com toxina botulínica antes de fazer o vinco na pele, de marcar a pele, eu não preciso entrar depois com fio de PDO ou com preenchedor. Então, o tratamento se torna mais em conta, né? Então, sempre alertando o paciente dessa parte preventiva, né? Então, quem vende, é o que eu falo aqui, às vezes o paciente fala assim, mas quanto que é a sua seringa? Ó, eu não vendo seringa, eu vendo tratamento. O meu tratamento para fazer esse ponto é tanto, né? É lógico que ali, para a gente colocar para a secretária, a gente coloca ó, uma média de tantas seringas que vai ser usada para ela poder lançar, até para ela projetar ali no estoque, né? Mas não tem necessidade do paciente saber quantas seringas. Aí você fala uma média, porque ele vai querer saber, todo mundo quer saber, mas quantas seringas você vai usar? Porque ele tem aquele medo de ficar exagerado. Ó, a gente vai usar entre duas, três seringas, ou três, quatro seringas. Mas é o tratamento que eu estou te vendendo. Então, se passar mais, tá tudo incluso, né? Então, o paciente às vezes tem isso. A mesma coisa acontece com a toxina. Então, eu vendo a região, eu não vendo por pontos. Ah, mas quantas unidades você vai colocar? Às vezes o paciente chega perguntando isso. Ó, não é por unidade, é por região. Então, eu vou colocar o quanto for suficiente para fazer aí o tratamento da sua pele e a região é tanto, tá? Então, o paciente tem que, às vezes, a gente tem que educar os nossos pacientes como a gente trabalha. Exclusividade. Então, quando você chega para o paciente e fala, ó, eu tenho uma técnica exclusiva, ou um produto novo no mercado que chegou, isso o paciente já fica mais interessado. Isso vende, né? Olha, essa técnica aqui fui eu que desenvolvi, ela é uma técnica que associa isso, isso e isso. Fala, opa, te dá autoridade, né? Então, ela tem uma técnica que ela desenvolveu, ela tem algo que ela fez, ou ela tem um produto novo que chegou no mercado, que ela já domina isso, que ela já está tendo bons resultados, né? Ela estuda, postar coisas no Instagram relacionadas à sua autoridade, seu posicionamento, como você fala, né? Como você se vende no quesito resultados e no quesito conhecimento, tá? Isso é muito importante. Isso traz uma conexão com o paciente também. A prova social, mais importante ainda. Então, chegou um relato ali de um paciente que gostou do tratamento, mandou fotinha, deixou, né, autorizou postar a foto. Se não autorizou, tampa ali a faixa do olho, posta só a região que não vai dar para reconhecer tanto o paciente, né? Tem tudo uma questão de como você faz isso, né? Às vezes você pode pedir para o paciente te indicar alguém, nessa indicação você pode falar para ele, ó, você indicou aqui, eu vou te dar como premiação, sei lá, uma máscara de hidratação. Tudo isso você fideliza o seu paciente. Então, tem várias coisas que pode trazer, né, uma fidelização, um encantamento, um jeito de atendimento, uma personalização no atendimento, colocar, projetar o rosto dele numa tela maior para ele ver, mostrar como que tá antes, o jeito que tá a marcação, né? Sempre quando eles entram aqui, que está projetado na televisão, nossa, leva um susto, porque na foto é diferente do que ele se vê no dia a dia, na iluminação que ele vê, às vezes, né, o tanto de maquiagem que vê. Importante, às vezes, pedir para o paciente tirar a maquiagem para fazer foto do antes, tá? Então, isso também você vai ter um ganho ali, tá? Então, quando você planeja com técnica, a arte acontece, o paciente fideliza, né? Não é apenas chegar, pôr num ponto e tchau, tá? O paciente não quer isso, ele quer uma atenção, ele quer que você saiba conversar com ele, né? Às vezes as coisas que. Isso é legal também quando vocês vão fazer a anamnese do paciente lá na recepção, e entender o que que o paciente gosta, às vezes um tipo de música que você pode pôr na televisão ali, que ele goste, é um tipo de assunto, né? Um hobby que ele tenha. Então, ele vai te dando abertura, vai ficando mais confortável te procurar, e aí essa relação começa a ter mais confiança. E aí tudo que ele falar para você ele só não vai fazer se realmente ele não tiver condição no momento ou se ele preferir não fazer por enquanto, mas pode ter certeza que na hora que ele decidir, ele vai te procurar, né? Vai ser a primeira pessoa. Então, hoje eu vejo que os relacionamentos aqui que eu tenho de pacientes, desde quando eu mudei aqui para Maringá, hoje está com 8 anos já que eu moro em Maringá, eu tenho pacientes que estão 8 anos comigo e veio às vezes uma relação de quando eu atendi a parte oral também e migrou para facial.
ou versa, né? Vice-versa, que nem, por exemplo, hoje eu tenho os pacientes de harmonização que confiam tanto no meu procedimento, na minha postura, de como eu falo, de como eu vendo e do que eu realmente indico, né? Dessa honestidade na hora da indicação, na hora de falar um não para o preenchimento, que ele vai aqui fazer tratamento com as outras doutoras que trabalham aqui no instituto, né? Vai fazer um tratamento aí dentário, ou vai fazer um tratamento estético, ou vai fazer uma despigmentação. Então, ele acaba sabendo que ele está bem cuidado aqui, que eu tenho toda essa atenção e que eu vou indicar realmente o que eu tenho certeza que vai fazer um resultado diferente para ele, que são pessoas que estão aqui no instituto porque têm o mérito, né, de fazer um trabalho bem feito e trabalha muito parecido com o que eu preconizo. Então, ele também tem essa confiança. Então, tudo isso envolvido traz uma segurança maior para o paciente, tá? Então é importante a gente ter essa relação com o paciente. E aí, então, eu finalizo, tá? A gente fez aí uma live bem